aquele ano a Liesse nos convidou para sair junto. A gente teve que esperar 1 hora e meia a gente ia tocar 10 músicas, só tocou 2, por quê? Porque tinha missa, e a gente tem que esperar. Agora, se é uma orquestra que eu digo, uma orquestra de violino, não sei o quê, todo mundo vai dizer: "Não, toca mais". Essa é a diferença. E qual que é a relação então dos tambores no nosso carnaval com a cultura propriamente brasileira, especialmente pensando esse período que eu imagino que o processo de introdução do carnaval e a criação do carnaval propriamente brasileiro vai se dar ali no processo de colonização, né? Então, Sim. como que essa mistura cultural produziu o que hoje a gente conhece como carnaval brasileiro? Qual que são as principais características? Você está citando o tambor, por exemplo, né? Dá um É, o resumo. carnaval, assim, como data, como ele é europeu, né, como data, como evento, assim, como periodicidade, ele é europeu. Tanto que a periodicidade que a gente segue é em relação à Semana Santa, é a Quaresma, né. É por isso que todo ano troca de dia, né, porque tem a ver com esse outro feriado, quer dizer, então, ele vem, segundo a historiografia, ele vem os carros alegóricos, né, que esses a origem europeia, vem as festas da corte, principalmente quando veio o Dom João VI, que o Brasil é o único país que tem uma cidade que foi capital do reino, que o colonizou, que é o Rio de Janeiro. Dom João VI veio fugindo do Napoleão, enfim, né, não vale a pena contar a história inteira, mas para se encontrar como que aconteceu, ficou aqui um tempo. É, e aí as cortes, né, isso a gente lê, por exemplo, em cortes mesmo dos primeiros burgueses italianos ali na Renascença. Ah, casou, nasceu o infante, casou a filha, o fulano, o conde, não sei das. Ah, faz uma festa e faz para a cidade inteira, bota um carro alegórico. Aí vai desfilar, né, Leonardo da Vinci desenhou carros alegóricos, enfim, né, tem toda essa coisa. Só que chegou no Brasil, eles encontraram uma população que no século XIX, que esse é o século, vamos dizer assim, o século XIX é quando o carnaval se desenhou mai começou a se desenhar como ele acontece hoje, né. E o Rio de Janeiro era a capital, né, e chegaram, quando chegou Dom João VI, a gente tinha o quê? Uma população de pessoas negras, africanos e ou descendentes de africanos escravizados. Essa gente trouxe a sua cultura, né, que era proibida, é óbvio, né, era proibida, ficava escondida, essa é a história como se conta no Rio de Janeiro, que é a capital do carnaval brasileiro, vamos dizer assim, né, carnaval brasileiro. E aí, essas pessoas mas mesmo assim faziam suas festas escondidas, quando ninguém estava vendo. E teve um lugar que elas começaram a se reunir, principalmente no Rio de Janeiro, que era a Penha, tal da festa da Penha. E tem todo um século, basicamente, da segunda metade do século XIX até anos 30 por aí, quando surge a primeira escola de samba, que é um século de confronto, por exemplo. Ainda no século XIX, abolicionismo, intelectualidade carioca, abolicionista, republicana, no debate, inclusive pelo término da escravização, pela república, toda aquela coisa, né, Princesa Isabel, Dom Pedro, né, eles faziam jogavam eles botavam carros alegóricos na rua, se chamava carro de crítica, tinha 2 nomes, carro de crítica e carro de ideia, tá. Eram alegorias imensas, né, e era o que tinha de avançado na discussão política brasileira. No entanto, essa mesma turma defendia um carnaval civilizado, não aquela sujeira que essas pessoas fazem na rua, não essa barulheira, não essa então a gente já tem um embate ali de que no fim, eu sempre gosto de dizer, né, é discriminação, não tem outros. Você anda, anda, anda. A única palavra que cabe é racismo e discriminação. Por quê? Porque era carnaval igual, eles também iam para a rua, eles também dançavam, eles também faziam, né? Mas a cidade tinha a tal da higienização. A cidade moderna, né? O modelo do Haussmann, de Paris. A cidade moderna tem que ser limpa, tem que ser tudo organizado.
tem que abrir as grandes avenidas. O Rio de Janeiro teve, né, na década de ai, vou errar, esqueci o nome dele, o prefeito lá, que fez abriu as avenidas no centro, justamente a ideia é tirar o povo da rua, porque quem sabe da Haussmannização de Paris sabe que foi feita por quê, né, a historiografia conta o quê? Ó, as pessoas estão fazendo barricada, vão fazer uma avenida larga, porque daí não consegue fazer barricada, né? E aqui teve esse movimento. Então, o carnaval já tem, desde o seu começo na história, esse embate de que é de luta de classe, para falar bem a verdade, com um componente racial muito forte no Brasil. Muito forte, por quê? Porque não é só a questão da origem, vamos dizer assim, da origem étnica, quer dizer, é a origem étnica, né? Escravizados, negros, africanos, europeus, não, não pode, né? E isso chega ao extremo de você dizer que essas pessoas não têm alma, enfim, não são gente, que eu posso matar e que eu posso fazer o que quiser. A escravização foi um, né? Mas isso tem, elas têm uma cultura e a cultura é forte. E ela não consegue ser abafada. E é isso que acontece. Por exemplo, começo do século XX, no Rio de Janeiro, a elite, a branquitude, a elite carioca saía nos cursos. O que que era curso? Era um carro todo enfeitado, as meninas vinham lindas, maravilhosas, desfilavam de carro. Quem é que tinha carro naquele momento, né? Era uma parte do carnaval, o carnaval da elite. Mas tinha o carnaval do povo, ia para a Praça 11, fazia, enfim, e levava os seus tambores. Um dos, vamos dizer assim, instrumentos. Por que que o tambor é importante? Porque eles tinham viola, violão, mas isso tudo é europeu. Até tem os tambores, me esqueci o nome, dos portugueses lá que era uma figura importante. Ai, vou esquecer, tá vendo? É por isso que eu digo que não é uma boa hora para eu falar. No pré-carnaval, a minha cabeça vai embora. Daqui a pouco, a zabumba é portuguesa, né? Mas os tambores, esses tambores que vêm de África, eles não têm nada de europeu. Por isso que eu acho que é um instrumento que ele é muito, ele é estigmatizado. Assim. A gente ouve as pessoas falando, ai, tá tocando muito alto. Ai, eu já recebi ensaio do Ave Catarina em horário que eu posso, tudo. Ah, né, uma moradora da área que a gente faz o nosso ensaio na rua, ela chamar a guarda municipal e dizer que ele está atrapalhando, que ela está vendo novela, a novela dela. Eu ainda me propus, fui lá toda, juro por Deus, super bem intencionada, falei: "Olha, se a senhora quiser, a gente compra um abafador". Achando que eu sou deficiente, ainda tive que ouvir isso, para tu ver o nível de e aí vai se juntando tudo, tá, Thiago? É uma ignorância, é discriminação racial, é discriminação de classe, né? Porque olham no Brasil preto e pobre, no sul do Brasil eles basicamente significam a mesma coisa, né? Se vai para cima, não. E por aí vai. Então, é isso. E como que ele foi ganhando porque você falou, bom, em determinado momento ali no século XX, ele ganha as características, mais próximas do que ele tem hoje, até É, hoje, né. porque daí aí é a história das escolas de samba. O que que saía na rua no Rio de Janeiro? Saía todo mundo, né? Porque as pessoas gostam de a cidade é quente, enfim, a vizinhança saía, se organizava em ranchos, em cordões, e a começaram a se organizar também os ranchos tinham alegoria, né, era blocos, o que a gente chamaria de bloco hoje, uma quantidade de pessoas, né, cada um grupo, fantasiados ou não, mas nem tinha essa coisa de cantar uma música só, hoje tem, né, nem as escolas de samba tinham, né. Mas aí surgiu esse fenômeno, que é brasileiro, que é a escola de samba, que no começo tinha 100 pessoas, o Ave Catarina hoje é maior do que uma escola de samba, uma Portela começando, né. Mas elas tiveram uma repercussão muito forte. Primeiro elas fizeram uma resistência muito porque essa era a época em que eles eram perseguidos, não podia fazer. Era a época que os capoeiras saíam nas maltas, né, que eles defendiam inclusive quem tocava tambor, quem saía, enfim.
na rua, né, ou em lugares públicos, vamos dizer assim. E as escolas de samba é um fenômeno muito impressionante no Brasil, que é no Rio de Janeiro, começaram ali, e elas foram tomando, vamos dizer assim, é uma questão da arte aí, eu acho também, sabe. Às vezes as pessoas me perguntam, né, porque eu trabalho com arte política o tempo inteiro, tá, né, já uma colega eu escrevendo lá: "Tá, Fátima, mas qual é a diferença da arte?" Porque a sociologia vai fazer a mesma coisa, o discurso político pode fazer a mesma coisa, né. A arte, bate no afeto, bate na no a arte é da ordem do olhar, é da ordem do que você está sentindo, é da ordem de uma percepção, que não é a percepção do aí Dionísio, né, não é a percepção do racional. Tanto que, por exemplo, tem um negócio muito interessante de campanha política, não pode usar grupo, né, tem uma lei que diz: "Você não pode usar grupo musical, você não pode", né. Tem até uma discussão agora, porque a Acadêmicos de Niterói Ah, sim. botou o Lula como como tema e virou um negócio desse tamanho. Mas a arte, ela vai ganhando a Zona Sul, ela as pessoas vão vindo. Quem é que não quer ver aquilo? Então, e aí é um fenômeno mesmo da arte brasileira, da cultura negra brasileira e da arte brasileira, essa questão das escolas de samba, né. Mas até hoje, voltando à universidade, né, graduação de carnaval tem? Não, tem. E quais daria para dizer que a gente tem, diferentes carnavais no Brasil? Porque, Tem. você está citando o exemplo das escolas no Rio, É, mas em que medida também há particularidades dentro da particularidade do carnaval brasileiro? tem um monte, tem carnaval da Bahia é muito afro, né, quando a gente fala afro no Brasil é Bahia, né, Salvador. Aí tem os blocos afro lá, que é o berço dos blocos afro, o Afro Catarina, ele a referência maior é o Olodum, nossa, né, mas tem o Ilê, tem enfim, né, o carnaval baiano não é de escola de samba, mas a Bahia já teve escola de samba, Salvador já teve desfile de escola de samba. A última vez que nós fomos para Salvador, a gente encontrou num como é que se chama? Num sebo, um livro de um baiano falando da escola de samba de Salvador, mas ali o carnaval é de bloco de samba reggae, é por aí que vai. Você vai para Recife, Olinda, é forró, né, é frevo. Frevo, não forró, é frevo. E assim o carnaval brasileiro se diversifica, agora é muito interessante, e bloco tem no Brasil inteiro, né, bloco de música pop, tem bloco de tudo, né, tem blocos, assim, diversificados agora você escola de samba tem no Brasil inteiro também. Santa Catarina tem escola de samba, desfile em Joaçaba, Laguna, São Francisco do Sul. Santa Catarina, a última vez que eu pesquisei, eram 12 cidades. Você vai para Manaus, né, supostamente a terra dos bois, né, do bombódromo, da brincadeira do boi, né, na verdade não é nem brincadeira, das disputas de boi, tem desfile de escola de samba. Porto Alegre tem escola de samba, o Brasil inteiro tem escola de samba, né, é um fenômeno que realmente e fora do Brasil tem escola de samba, né. É um fenômeno nós criado nesse país e que se mas carnaval se faz de muitas maneiras, eu nem imagino. Diz que São Luís do Maranhão tem reggae no carnaval, eu nunca fui lá, carnaval, e eu quero ir, que é uma terra do reggae, né, sei lá por que que São Luís do Maranhão virou terra do reggae, mas eu já li um pesquisador do Maranhão falando do carnaval de São Luís, então ele é muito diversificado. São Paulo eu morei em São Paulo até 1991, depois daí eu vim para 1991. Não tinha carnaval, tu chegava no carnaval, tu ia na rua, não via nada. Hoje tem um carnaval de rua que diz que tem mais bloco em São Paulo do que no Rio de Janeiro. O IMB virou um sambódromo, quase porque assim, quem é do carnaval nunca vai achar que o Rio de Janeiro que o AIB é mais do que o Sambódromo do Rio. O Sambódromo do Rio tem um brilho especial, mas em termos de dimensões, de número de escola, de gente que trabalha,
de componente de bateria igual o Rio de Janeiro. Então, assim,